Ser sócio, que faz com que a voz de Deus não tenha fronteiras. Esta é a nossa missão. Clube da Evangelização. Juntos promovendo o bem. Sou Canção Nova, sou Clube da Evangelização. Faço parte desta história, sou família, sou canção. Obrigado pelo seu amor e confiança. Programe-se. Todas as segundas, terças, quartas e sextas, eu, Angélica Pereira, estou com você no Clube do Ouvinte, das 9h20 às 11 da manhã, com texto da Divina Providência e novidades sobre a Canção Nova. Até lá! Canção Nova. Santuário do Pai das Misericórdias. Aqui veremos a glória de Deus acontecer. A gente se emociona de falar, de ver a fidelização, a confiança que as pessoas têm na Canção Nova. Então, nós precisamos mesmo contar com toda a ajuda de vocês para que toda essa obra seja executada com tudo aquilo que ela foi planejada, com tudo aquilo que ela foi desenhada no papel. Santuário do Pai das Misericórdias. Uma atitude de fé. Rádio América. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rede Canção Nova de Rádio. Nós espalhamos o amor pelo ar. Começa agora mais um programa com a qualidade da Rede Canção Nova de Rádio. Mais saúde, Rede Canção Nova de Rádio. Olá, muito boa tarde. Programa Mais Saúde, começando hoje aqui através da Rede Canção Nova para todo esse Brasil. Nós que estamos sintonizados desde Cachoeira Paulista, Bauru, São José dos Campos, Paulínia, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Campo dos Goitacazes, Gravatá, Vitória da Conquista, Natal, Itabuna, Vacaria, Curitiba, Nova Esperança, Palmas, Cuiabá, Brasília, Campo Grande, Rádio Bom Sucesso, que retransmite os nossos programas. Boa tarde, um prazer imenso estar aqui com vocês, ainda mais na companhia de quem eu estou. Que hoje, se você estiver aqui assistindo o nosso programa através do blog.cançãonova.com/América, né? Agora tem, eu brinco e digo que foi-se o tempo que a gente fazia programa de rádio de qualquer jeito. Agora tem que se produzir. Então, se você estiver assistindo conosco, ou depois através do YouTube, que vai ficar disponível essa entrevista, vocês vão ver que junto comigo aqui no estúdio está minha querida nutricionista, doutora Denise Carreiro. Denise, obrigada mais uma vez, né? Ao vivíssimo aqui para todo o Brasil, né? Obrigado, sempre um prazer estar aqui, né? Você sabe. Pois é, hoje eu chamei a doutora Denise porque a gente vai fazer um resumo um pouco de tantos programas que a gente faz, mas eu achei que hoje ia ser muito pertinente, visto que vai ficar gravado no YouTube disponível, até para você indicar depois, né? Quando você chega e fala, não quero consumir tal coisa, isso não faz bem para a saúde, porque somos todos promotores de saúde, né, Denise? Então, a gente, sabendo uma informação, temos que propagá-la, né? Então, vai ficar esse programa disponível. Então, Denise, eu tenho aqui, como você viu, algumas pilhas de e-mails, participações. Você também pode mandar aqui no maissaúde@cançãonova.com seu e-mail com a sua dúvida. Pode estar ligando também pra gente, enfim, aqui em São Paulo, né, que agora a gente está fazendo o programa direto aqui da Rádio América. Você liga no 0 operadora 11 20 39 1410. Não dá para esquecer, porque 1410 é a sintonia da Rádio América, onde fazemos o programa aqui no estúdio. Então, 20 39, 0 operadora 11 20 39 1410. Então, olha, resumindo um pouco as perguntas da Vânia de Curitiba, do Célio de Londrina, da Umbelina, da Cecília de Ribeirão Preto, da Janira do Rio de Janeiro. Gente, é um monte, mas estão todas vocês aqui. A Nayara da Bahia, né? Quer dizer, é o Brasil inteiro participando e a maioria, com essas questões que nós vamos abordar hoje, a gente vai contemplar as dúvidas. Então, Denise, nesse primeiro momento do programa,
explicar assim, por que a gente fala tanto do abençoado leite derivados, leite de vaca, né? E desse abençoado glúten, né? Que é uma proteína presente, tal, no trigo. Por que tanto falamos deles? Então, se você pudesse agora ficar à vontade para explicar, porque é o que eles mais falam, mas quando eu comento que eu não estou mais ingerindo com tanta frequência tal alimento, o pessoal fica horrorizado, porque, mas a gente precisa tomar 3 copos de leite por dia, senão a gente não vai ter cálcio. Então, o que a gente pode estar fazendo assim, esse resumão e explicando por que esses alimentos não são tão bons para a nossa saúde? Vamos lá, né? Então, o que acontece é o seguinte, né? Quando a gente fala assim, que a gente é formado de nutriente que a gente absorve do alimento que a gente come, né? Então, alimento, o organismo não sabe o que é alimento. O organismo sabe o que é nutriente. É por isso que a gente tem um tubo digestivo muito grande. Então, você vai pôr o alimento na boca, a gente vai mastigar, vai mandar para o estômago, vai parar 1 hora no estômago só para sofrer ação de ácido clorídrico, né? Aquele ácido fundamental para poder absorver vitamina e mineral, matar fungos e mais bactérias e quebrar proteína. Por que eu tô dando uma ênfase aqui? Porque já começa, você não vê ninguém comer sem líquido com a refeição, né? Então, e no tempo da vovó era assim, líquido com a refeição faz mal e dá barriga, né? Então, não é à toa, já dilui esse meio. E o alimento para 1 hora no estômago só para sofrer ação desse meio ácido, né? Depois ainda vai percorrer quase 7 metros só de intestino delgado. Bombardeado de enzima e suco digestivo de tudo que é lado. Para que toda essa odisseia, né? Vai fazer o alimento quebrar até o final, liberar todos os nutrientes para a gente absorver esses nutrientes, formar as células e funcionar. Então, não é alimento que para o nosso organismo é natural, é nutriente que se tira do alimento, né? Mas aí eu vou ter que pegar um alimento que eu vou quebrar até o final e vou ter que aproveitar. O que acontece com alguns alimentos? Eles têm proteína de difícil digestão, né? E algumas vezes não, algumas vezes a pessoa pode até desenvolver sensibilidade a algum alimento por ela não estar conseguindo digerir bem. E aí acaba tendo proteína mal digerida. Se a gente pegar um alimento que tem proteína de difícil digestão e não quebrar a proteína dele até o final, o que vai acontecer? A hora que o organismo vai absorver nutrientes, ele pode absorver junto essa proteininha mal digerida. Quando ele absorve, dentro do organismo, o organismo vai achar que é um agressor, porque ele só sabe o que é aquela menor unidade do alimento chamada nutriente. Aquelas proteínas, eu falo que é você pensar num colar, né? Então, você pega num colar de contas, você tem que pegar esse colar de contas e tem que liberar todas as continhas. As continhas são os nutrientes e o colar é o alimento. Se você pegar e não conseguir liberar todas as continhas e algumas delas ficarem juntas, o organismo acha que é um agressor. Porque ele só reconhece cada uma delas separada. Aí ele vai começar a produzir substância para combater. Quando ele faz isso, essas proteíninhas mal digeridas podem ter se instalado em algum lugar dentro do nosso organismo. E as substâncias que tem que combater vão atrás e vão combater, mas no local pode gerar processo inflamatório. Que, dependendo do local que for, pode causar uma rinite, uma sinusite, uma otite, amidalite, laringite, faringite, bronquite. Eu falo da laringite e da faringite porque é comum que a pessoa começa a ter amidalite, tira a amígdala, né? Aí começa laringite, faringite, né? Entre outras coisas, porque não mudou a causa, só tirou o órgão, né? Mas também pode ser esofagite de refluxo, gastrite, colite, celulite, cistite, dermatite, labirintite. Todas essas ites, e a gordurite, né? Gordurite é porque a gente já sabe que a gordura localizada na região abdominal é chamada de doença inflamatória. E está mais do que sabido que, então, hoje a própria gordura, e para algumas pessoas a obesidade, né, quando ela é em quantidade maior, é chamada de doença inflamatória relacionada à carência nutricional. É claro, essa proteininha mal digerida, ao mesmo tempo ou antes dela causar processo inflamatório em qualquer local do organismo, ela causa na parede do intestino. E aí altera a capacidade que o intestino tem de falar nutriente entra, tranqueira não. Então, aqueles nutrientes, aquelas vitaminas, minerais, aminoácidos. Mas assim, vamos pensar em carboidrato, gordura e proteína. É muito difícil que a gente não absorva, né? Mas vitamina e mineral a gente começa a ter
alteração na absorção. Só que vitaminas, minerais, e aí uma coisa que já é falta na alimentação e ainda pode ser prejudicada na absorção, que é o ômega 3, vitamina, mineral e ômega 3 são os nutrientes que vão determinar as nossas funções, né? Então, a hora que você fala num processo, num alto consumo de uma proteína de difícil digestão, você já está implicando também que esse alto consumo vai ser em detrimento de outros alimentos. Então, a hora que se você começa a consumir, porque o pessoal fala, desde que o mundo é mundo se consome leite e se consome trigo. É verdade, né? Mas primeiro, não eram geneticamente modificados, né? Como já está provado e comprovado em relação ao glúten. Ele é geneticamente modificado e ainda foi um dos processos que aconteceu nessa modificação foi o aumento no teor do glúten. Porque o glúten, ele é o que dá elasticidade. Mais de 80% das farinhas que a gente utiliza, né? Na verdade, é utilizada pela indústria, exato, tá? Da panificação, etc. E eles compram esse glúten, né? Esse trigo, desculpa, pela força de glúten que ele tem. Porque quanto mais ele tem força de glúten, mais ele rende nessa panificação, tá? Então, aí, o que é o glúten? Uma proteína do trigo, centeia e cevada, também da aveia, mas em menor quantidade, né? Principalmente trigo, centeia e cevada, mas com uma... ela é uma proteína insolúvel, ela é de difícil digestão, né? Assim como a caseína do leite é uma proteína também de difícil digestão e a beta-lactoglobulina do leite, que é uma proteína de não digestão. É uma proteína que tem no leite da vaca e não tem no leite da mãe, tá? Qual o leite da vaca? Todas as formas de leite da vaca. Porque muitas vezes você pega a mãe dando leitinho pra criança, de latinha, e ela fala, eu não tô dando leite da vaca, eu tô dando leite da latinha, né? Mas antes foi tirado da vaca para fazer aquele leite da latinha, né? Então, claro, a beta-lactoglobulina é uma proteína de não digestão, a caseína e mais 25 frações proteicas já confirmadas do derivado de leite, assim como a caseína e outras proteínas. Proteína da soja, né? E outros alimentos de alto potencial alergênico que a gente também já conhece como amendoim, né? Algumas oleaginosas, a principal é castanha do Pará, peixes e frutos do mar, clara de ovo. Só que para uma proteína mal digerida causar problema no organismo, primeiro não é porque a gente consome ela, é porque consome muito. E quando consome muito e frequentemente, você vai tomar o iogurte de morango e achar que comeu o morango. Né? Você vai trocar um jantar por lanche, tá? Então, é aí que é o problema. O problema dessas proteínas de difícil digestão, elas serem altamente consumidas em detrimento do legume, da verdura, da fruta, dos cereais integrais, das leguminosas. A hora que você pega um lanche e deixa de comer o arroz, o feijão, a proteína, o legume, a verdura, a fruta, né? Então, e quantas famílias não fazem isso no almoço e jantar? Pensando que, porque muitas vezes a gente fala, almoça fora, depois vai na janta e faz um lanche porque ninguém tem tempo de cozinhar, né? Então, é para parar de pé, na verdade. Não é uma coisa que é para nutrir, para fazer funcionar. É para parar de pé, né? Como se alimento, a única coisa que ele fosse é energia, né? Não fosse a única matéria-prima que executa função dentro da gente. Eu falo que a gente não aprendeu a fazer fotossíntese ainda. A gente não aprendeu a viver de luz. Ou a gente come alimento que dá nutriente, ou a gente não vai ter como funcionar. E, Denise, os derivados, no caso, por exemplo, que as pessoas falam, não, leite, quando a gente começa com essa conversa, você deve também pegar isso no consultório e pensar assim, mas eu não vou ter problema nenhum para diminuir o meu consumo de leite, ou até não mais consumir leite. Praticamente eu não consumo mal, leite. né? Eu tomo leite, eu fico fermentando, agora, estufa. E o queijo? Que para eles também não é leite, né? Então, quando você vê que o pessoal fala, eu consumo leite, aí eu estufo, eu fermento, então eu tiro o leite, mas o queijo eu adoro, né? Não fico sem. O que acontece no leite? Tem a lactose, né? Que é a que pode, por dificuldade digestiva, pode fermentar, formar gases, estufar, e numa altíssima intolerância à lactose da diarreia, que é raro. Máximo, né? Mas que é raro. E assim mesmo não vai dar problema sistêmico no organismo, ela vai no máximo dar transtorno digestivo. Só que a pessoa tira o leite, quando você faz o queijo ou iogurte, você praticamente já fica com muito, muito pouca lactose.
Então a pessoa vai consumir e não vai sentir aquele desconforto gástrico, né? Ou intestinal. Então ela come, adora. Por quê? Porque quando o organismo tem que combater essas proteínas mal digeridas, no primeiro lugar ele libera uma substância que é relaxante cerebral. Então a pessoa come e adora, não tem a menor ideia que ele está fazendo mal. Só que aí ele faz cair a serotonina, que é neurotransmissor do bem-estar. Aí vem uma baita sensação de desconforto, que para a pessoa se sentir melhor, ela corre atrás do alimento para se sentir bem de novo, e esse alimento vai virando um vício, vai funcionando como droga, né? Então isso é extremamente comum de acontecer. Aquela pessoa que fala assim, doutor, eu preciso, né, de comer um queijinho, eu preciso comer um pão, eu preciso, outras falam, se eu não tomar o leite eu não acordo, né? E outras falam, por exemplo, isso com café também, né? Que é por uma outra ação, mas que também pode dar isso. Mas, enfim, qual é o problema, então? O problema é que, realmente, no queijo e no iogurte, você tira a lactose, ou diminui muito a lactose, e diminui muito uma proteína chamada beta-lactoglobulina, que é do soro do leite, né? Mas você concentra 10 vezes as outras. Porque você precisa de 10 litros de leite para fazer um de queijo ou de iogurte. Isso eu tô falando na média. Tem queijos que você precisa de 30 litros de leite para fazer um de queijo. Socorro. Então você concentra muito as proteínas de difícil digestão. Então, a gente fala a palavra alergia, o pessoal confunde, né? Porque pensa alergia, aquele negócio que você comeu, o camarão deu edema de glote, tomou leite, vomitou, pensou, comeu amendoim de urticária, né? Essa é uma alergia imediata, que dá um boom de histamina, e você tem pela presença do alimento, né? Não é, você liga o nome à pessoa. Perfeito. Quando você come uma proteína mal digerida e o organismo vai produzir substância para combater ela, na hora você não sente absolutamente nada. Só que você vai comer hoje, amanhã, depois, e várias vezes ao dia e todos os dias, porque você ainda acaba virando um alimento viciante. O que vai acontecendo? Eu falo que vai enchendo o potinho, né? Então, vai se somando substâncias inflamatórias, estaminas e várias outras substâncias que, quando chega num determinado limite, por um processo somatório, começa a desencadear sintomas. É a gota d'água, né? É a gotinha d'água, transbordou, pronto. Começou a dar sintomas, você nunca liga o nome à pessoa. Faz tanto tempo que você come aquele negócio, por que agora ele está te fazendo mal? Então, não se liga o nome à pessoa. E esses alimentos, né? E aí, principalmente no caso de processo inflamatório, dessas sensibilidades tardias que essas proteínas mal digeridas podem dar, elas só vão causar o problema por alto consumo e não pela presença. Então, o tratamento também é bem mais fácil, né? Porque é diferente de uma doença celíaca, que é uma doença autoimune ao glúten, que você não pode nem com o cheiro do glúten, o traço do glúten, né? Que já desencadeia problema. Ou com uma alergia imediata também, mediada por IgE, que é aquela que você comeu hoje o camarão, deu edema de glote, depois de 2 anos você come o camarão, na verdade não come nem o camarão, você come a batata frita que foi frita no óleo, que foi frito o camarão, e dá edema de glote. Então, essas alergias chamadas imediatas, elas são qualitativas. Né? Nessas processos inflamatórios desencadeados por proteína de difícil digestão, elas são quantitativas. É o alto consumo, principalmente em detrimento do que protege o organismo, que são os legumes, as verduras, as frutas, os cereais integrais, muita hidratação, né? Leguminosas, comer comida ao invés de comer lanche nas refeições principais, né? Então, é voltar e resgatar uma alimentação aonde os alimentos, eles eram mais próximos da natureza do que da industrialização. E é interessante, Denise, porque às vezes quando a gente fala isso, sabe que as pessoas têm dificuldade de localizar esses alimentos? Eu fico olhando assim, espantada. Para você ver, mas a gente tem o estudo do IBGE que já comprovou que existiu um aumento de mais de 90% dos alimentos industrializados no valor energético total da população brasileira. Então aí dá para você entender por que o pessoal tem dificuldade de saber o que é alimento. Porque o pessoal está muito mais acostumado a comprar coisa pronta. Coisa pronta. E, Denise, existe a doença, falando do glúten, existe a doença celíaca, que é aquele que não pode nem chegar perto, né? E que é, digamos assim, a pontinha do iceberg. Mas a gente tem aquele monstro embaixo que ninguém vê, que hoje estão se dividindo entre intolerância, sensibilidade. Como é que tá isso? Você pode pensar em 0,5% a 2% da população, dependendo da região, com doença celíaca, que é uma doença autoimune, né? Que tem que ser
diagnosticada pelo médico. É uma prerrogativa do médico, isso está no SUS, né? E com certeza, a partir daí, qualquer outro problema que o glúten possa ter, aí vai ser por outro mecanismo imunológico, né? Então, a gente tem mecanismos imunológicos como o da alergia tardia, que é essa que vai fazer o RAST, vai avaliar a alergia mediada por IgE, que é mais comum em crianças até 5 anos. Né? Existe na população, de uma maneira geral, mas muito mais comum em crianças até 5 anos. E aí existem as alergias tardias, que são essas que a gente estava falando, da proteína altamente consumida, com uma porcaria de uma alimentação, muito líquido junto com refeição, muito aditivo químico, e aí desequilibra o organismo e começa a gerar processo inflamatório crônico. Essa, vamos falar assim, é mais de 90%. Pois é. Né? E aí tem outros mecanismos mais que vão por desequilíbrios nutricionais, mimetismo molecular ou celular, que é você ter sequências proteicas do glúten confundidas com sequências proteicas do nosso corpo. E o organismo começa a atacar o corpo como se estivesse atacando o glúten, as doenças autoimunes. Isso né? é uma encrenca, e tireoide está muito presente nesse problema, né? E o processo da gluteomorfina, né? Que pode ocupar o lugar das endorfinas naturais no cérebro e modificar comportamento. E esse não é um mecanismo imunológico. Tema de programa nosso, né, Denise? Pois é. Tema de programa nosso. Mas, para você que é da rede, o nosso programa, essa primeira meia hora, já está terminando, mas você pode estar gostando do nosso tema, né? Você pode continuar conosco através do blog, né? blog.cançãonova/mais-saúde, né? blog.cançãonova/mais-saúde, e você pode estar conosco nessa segunda parte, que vai ser aqui só transmitido para São Paulo, e pessoal que consegue pegar a frequência aqui da Rádio América. Então, mas você pode continuar também, se não der para você assistir via internet, você pode depois ir lá no YouTube, né? Que a Aninha, que acabou de entrar no estúdio, ela depois coloca essa gravação com imagem e tudo, ela posta no YouTube e você pode assistir, e mais do que assistir, você pode divulgar. Denise, deixa, por favor, o seu contato do seu site para o pessoal da rede. www.denisecarreiro.com.br. E lá vocês têm acesso a todas as informações, a vídeos da doutora Denise, até vídeos feitos aqui, que ela também posta lá, aos livros, né, Denise, que são maravilhosos. Os livros a gente entrega para qualquer lugar, o frete é nosso. Olha que bacana, né? E nós aqui vamos continuar com a doutora Denise para falar de um tema muito interessante, que aliás ficou todo mundo surpreso no programa do Padre Fábio quando eu comentei sobre a soja. Então, soja é o tema agora do nosso segundo bloco. Aguardo por você. Te desejo, ó vida, que a cruz de Cristo me resigna. Te desejo, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Seduziste-me, Senhor,
Estamos apresentando Mais Saúde. Direção espiritual com Padre Fábio de Melo. E eu quero, com a minha missão, com o meu coração de padre agora, mostrar para você que o apocalipse que Deus nos convida a viver hoje não é nenhuma conversa fiada. Que hoje é dia de nós desejarmos a nova Jerusalém. Que hoje é dia de nós desejarmos um novo modelo de paz, um novo modelo de sociedade. Mas antes disso, minha gente, que eu deseje ter um novo coração. Antes de querer que o mundo seja diferente, eu quero que o meu coração seja diferente. Essa é a minha decisão por Deus. Para que não aconteça a mesma coisa em Lucas, capítulo 13, versículo 34, de Jesus chegar diante de Jerusalém, sentar e olhar aquela cidade onde tantas vezes a sua palavra foi ensinada. Jesus olha e decepcionado chora. Jerusalém, Jerusalém, se soubesses o que pode trazer-te a paz. Na Rádio América, direção espiritual com Padre Fábio de Melo. Rádio América, AM 1410, São Paulo, capital. Um novo tempo está no ar. A Rádio América quer estar presente em sua vida com o melhor da programação religiosa, envolvendo temas relacionados com a igreja no Brasil e no mundo, além de mobilizar as paróquias de São Paulo. Aqui é o Cardeal Domodilo, de São Paulo. Oração, formação, notícias, transmissões ao vivo e música católica de qualidade com os maiores lançamentos para você. Rádio América, um novo tempo está no ar em São Paulo. Para chegar à posse da divina sabedoria, a alma de preferência deve mais não saber do que saber alguma coisa. São João da Cruz. A editora Canção Nova apresenta mais um livro do acervo Padre Léo, Curados para Vencer a Batalha. Não tenha medo de abraçar e de dar um beijo na sua mãe. Padre Léo, nesta obra, nos convida a um encontro pessoal com o Senhor, permitindo que a sua misericórdia nos atinja e nos cure de todas as feridas do coração. Adquira o seu na Livraria Canção Nova em São Paulo, Rua São Bento, número 43, no centro. Informações 3101-8170. Exulte o céu e os anjos triunfantes. Mensageiros de Deus desçam cantando, façam soar trombetas fulgurantes, a vitória de um rei anunciando. Cristo ressuscitou. Aleluia! Através do calendário do bem, o seu Algo a Mais faz o bem a muitas pessoas. Em 2012, os projetos sociais da Canção Nova e entidades parceiras receberão uma parte do valor do seu Algo a Mais. Neste mês de maio, você irá ajudar o CAC, Centro de Atendimento Comunitário, um projeto que ressalta a importância da família através da assistência social. Calendário do Bem 2012. Um jeito de fazer o bem todos os meses do ano. Participe! Programe-se todos os dias, às 6 da manhã, o Santo Terço. Esta é a Rádio América. 24 horas de evangelização no Brasil e no mundo. Canção Nova. Santuário do Pai das Misericórdias. Aqui veremos a glória de Deus acontecer. E é graças a você, sócio evangelizador, que a Canção Nova conseguiu dar esse passo, na sua doação em ouro, na sua doação em dinheiro, no projeto da M Almas, que milhares de pessoas estão conosco todos os meses. Então quero agradecer de imenso coração a você, que ama a Canção Nova com essa conquista. Santuário do Pai das Misericórdias. Uma atitude de fé. Rádio América. Voltamos a apresentar Mais Saúde. Mais Saúde. Ligue e participe. 2039 1410. E você já ligou? Porque eu já tenho perguntas aqui no estúdio para a doutora Denise Carreiro, que hoje, no primeiro bloco, estávamos conversando sobre as proteínas de difícil digestão presentes no leite da vaca e no glúten, né? Glúten este presente em trigo, centeio, cevada e em menor quantidade na aveia. E olha só que interessante, Denise, tem uma pergunta aqui da Lenir Vicente da Silva Gomes, ela é lá do Embu, tá? Do Jardim Mimas. Eu acho que o som tá chegando bem, né? Eu gostaria que vocês que mandassem as perguntas ouvindo pela Rádio América, dá um feedback aqui pra gente, dá um retorno pra dizer como é que tá chegando o som, tá? Olha que interessante, porque aí vem a calhar com a pergunta, com a colocação também de uma outra ouvinte. Então, olha só, a Lenir, ela diz assim: meu filho tem 15 anos,
faz tratamento para asma e toma corticoide com uso contínuo há 5 anos. E a médica diz que ele está com cálcio baixo e, por conta disso, recomendou mais leite. O que eu devo fazer? Bom, depois de ouvir o nosso programa no primeiro bloco, ela deve estar em pânico mesmo, né? Aproveitar o Edivaldo Carlos dos Santos, aqui de São Paulo, do bairro do Itaim, parabenizando o programa. Obrigada, Edivaldo. Depois também contando pra gente como é que tá chegando o som. E tem a Priscila, aqui do Jardim, do Parque América, perdão. Ela disse que tá grávida de 7 meses, de um menino, e que a médica retirou o leite de vaca porque eu estava, assim, nadando numa piscina de leite de vaca, de tanto leite de vaca que eu estava tomando. Mas ela substituiu pelo de soja. O que fazer? Estou confusa diante do programa. Por que esses médicos e médicas indicam isso? Será que eles não sabem? Como é que é, Denise? O resto do programa é seu. Ô, Jesus, né? Eu falo que assim, eu fui estudar tudo isso porque o meu filho tinha asma brônquica, né? E, com certeza. É só quando bate no telhado da gente que a gente... Até 9 anos, quanto mais ele se tratou e ele ainda não tinha chegado em tomar os corticoides da vida, porque isso eu realmente jamais ia deixar, então... com uso frequente não, né? Uma vez ou outra para tirar de um quadro, porque a gente sabe que ele só faz isso, né? Ele controla o sintoma e nunca modifica a causa, né? E fora todos os efeitos colaterais que tem. Por muito menos tempo do que isso. Se não me engano, não me lembro se é 5 ou 6 meses, no meu livro do cálcio tem isso. A cortisona já começa a detonar o cálcio, né? Então, com certeza, por muito menos tempo do que 5 anos em uso contínuo. Quer dizer, no fundo, né, Lenir, o seu filho tá com cálcio baixo... Por causa da cortisona. Por causa do remédio que ele tá tomando para combater um sintoma... que não é causa, é só sintoma, né? É sintoma. Em primeiro lugar, tem que pesquisar alergia alimentar, né? Quando a gente vê esse processo. E aí, depois de eu cansar de ver o meu filho sofrer, eu resolvi estudar. E aí eu fui atrás, é claro, já tem hoje, né? Meus filhos, meus bebês já têm 28, 26 anos, né? Mas, assim, naquela época eu fui pesquisar e, assim, em 1 mês que eu tirei o leite do meu filho, ele sarou o que ele não sarou em 9 anos. Só que não foi porque eu tirei o leite, foi porque eu tirei o leite e já dava uma alimentação extremamente saudável. Eu sempre fui muito carrasca, né? Em relação à alimentação não tinha conversa, tá? Era alimentação saudável e pronto. Só que eu não sabia do consumo do leite como alergênico e eu também não dava muito trigo. Em casa não tinha muito trigo, era muita comida, né? Então não tinha muito substituto. Não. Então, na verdade, ele já não consumia muito glúten, consumia, mas não em quantidade elevada, muito legume, muita verdura, muita fruta, mas muito leite, porque eu achava também, né, que era saudável. Foi o que a gente aprendeu na faculdade, foi o que os médicos aprendem, é o que a indústria passa pra gente, mídia. Exatamente, né, então que é importante. Então só se a gente resolve ir estudar, a gente vai descobrir que não é, né, e aí realmente, então o leite é um dos alimentos que pode dar bronquite, né, o glúten, a soja. Não adianta trocar leite por soja, pelo amor de Deus, né? Os cítricos e outra coisa que pode interferir, se a criança já teve, ou quando criança, ou agora, algum problema dermatológico, né? Alguma dermatite, eczema, algum problema dermatológico associado a essa asma, tem que tomar cuidado também com clara de ovo, né? E assim, isso é um processo, mas as substituições adequadas, né? Então, todo o processo de substituição adequada desse trigo, de todos esses alimentos, né? Que tem que ser feito. O ideal é procurar a orientação de um profissional da área da saúde que conheça isso, tá? Porque com certeza fazer uma retirada individualizada, avaliando os sintomas que ele tem, identificando isso, identificando e fazendo as substituições adequadas e resgatando um pouco o sistema imunológico, melhorar a tolerância imunológica. Este é o tratamento. Tá? Agora, a cortisona ou qualquer outra coisa controla o sintoma. A gente fala, graças a Deus que eles existem, porque senão essa criança nem estava viva. Com né? certeza. Quer dizer, controlar o sintoma é fundamental, enquanto se muda a causa. Perfeito. Né? Só esqueceram de entrar com esse detalhe, se não me engano, pelo jeito hoje nas faculdades de medicina. Que tem que buscar a causa dos problemas e não só controlar os sintomas. Perfeito. Hoje, assim, que nome é a doença para ver que remédio
remédio eu dou. E não para entender o que está acontecendo e mudar o processo. Tem que mudar o processo. Senão, como é que é? 15 anos, desde os 10 toma cortisona. Vai tomar pro resto da vida? Perfeito. E esse rim? Vai ficar como? E a resistência à insulina que a cortisona causa? Todo o processo que isso pode levar. E esse desgaste de cálcio? Aí é porque não toma leite que tem problema de cálcio? Que absurdo é esse? Então o oriental não devia ter osso, né? Não consome leite, é o menores índices de osteoporose do mundo. Então eu falo que é a tal da história que a aranha ficou surda. Corta todas as patinhas da aranha, manda ela andar, ela não anda, ela ficou surda, né? Exato. Então, assim, a hora que a criança tá com problema de cálcio, tá com problema de cálcio porque não tá tomando leite, não porque tá entupida de cortisona. Né, e não tá mudando a causa. Aí, e lembrando, né, Denise, que o pico de massa óssea é feito nessa adolescência, né? Adolescência. Muito consumo, já está provado e comprovado até por estudos da Organização Mundial da Saúde que o cálcio que forma o osso é o vegetal. Né? O cálcio de origem animal acidifica sangue, tira cálcio do osso, aumenta a excreção urinária. Então é o cálcio vegetal. É muito legume, muita verdura, muita fruta, cereal integral, comida, né? Aí a gente vai ter alguma chance de fazer com que não só modifique a causa do problema, como recupere esse cálcio no organismo. E pode ter certeza, eu chego a postar o meu diploma aqui, que essa criança ou esse, né, já é adolescente, né, esse menino, tem carência de vitamina D. Não tenha dúvida. Porque a carência de vitamina D hoje é o nutriente mais importante para controlar sistema imunológico, para dar tolerância imunológica à vitamina D. E é o nutriente mais importante para ter adequação de cálcio. Denise, agora eu peço protocolo. O Rock ficou bobo quando eu pedi para ele colocar. Simplesmente de cada 100 pacientes, 98 estão deficientes. Abaixo do mínimo. Abaixo do mínimo. Né? E quando você encontra alguém bem, tá com 30, 31, que eu também não considero lá essas coisas. E aí vem aquela história, 100, né? Como é que você absorve cálcio? Com vitamina D. Faltou vitamina D. Diminui tolerância imunológica, aumenta processo alérgico e não absorve cálcio. E aí o problema é o cálcio que está faltando no leite. Tem a santa paciência. A gente tem que aprender a ter uma visão um pouco mais ampla. E aí, até seguindo essa pergunta, veio o processo de por que os médicos fazem isso. Os que fazem isso são os que não conhecem. Exato. Né? Graças a Deus, a gente tem muitos profissionais na área da saúde hoje que já conhecem isso. Tá? E quando eu falo profissionais da área da saúde, desde nutricionistas até médicos, porque da mesma maneira que muito médico não conhece, muita nutricionista também não conhece, né? Então, quem que vai conhecer? Os que vão atrás, os que estudam, os que se atualizam, né? E os que saem do quadrado, né? Do quadradinho e começam a pensar um pouco, né? Como diz uma médica amiga minha, ela fala que são os médicos pensantes, né? E eu falo os médicos pensantes e as nutricionistas pensantes também, que vão atrás, vão pesquisar, vão entender, não vão ficar refém de uma indústria farmacêutica, de uma indústria alimentícia, né? Vão entender o que está acontecendo. E se você não entender isso, porque como a colocação, né? Tira o leite de vaca e põe o leite de soja. Meu Deus do céu, tá? Quantos estudos já não existem mostrando a relação? Por exemplo, qual é uma coisa comum de acontecer na gravidez? Distúrbios da tireoide. Existe uma predisposição, se a pessoa não estiver muito equilibrada, a ter distúrbios da tireoide. Qual é uma das ações que a soja faz? Inibe a captação de iodo, promovendo problemas de tireoide. Então, você pega para uma gestante e manda ela consumir leite de soja, que é um alimento extremamente alergênico, que dá distúrbios gastrointestinais, que pode prender intestino, para algumas pessoas até processo inverso, né? Da diarreia, processo inflamatório no intestino. A soja é um dos grandes alimentos que causa problema gastrointestinal, né? Distúrbios da tireoide, levar mais problema, estufamento, aumento de peso, resistência à insulina. Para também a gestação, ela tá mais predisposta à resistência à insulina e me entra com leite de soja. Quer dizer, nem leite de vaca, nem leite de soja diariamente. Qualquer um desses alimentos pode vir a ser consumido na vida, mas dentro de um processo alérgico, dentro de um processo inflamatório, dentro de um desequilíbrio nutricional, desequilíbrio orgânico, evite alimentos que têm proteína de difícil digestão e são de potencial inflamatório alto, né? Acho que é isso, né? Com certeza. Tem aqui uma questão da Magda Bueno. Ela diz assim, ela é do Parque IP aqui de São Paulo.
Minha filha, Maria Clara, de 2 aninhos, mamou no peito até 1 ano e 8 meses. E depois disso, nunca mais aceitou nada vindo do leite. Deus é bom. Pois é. Ela não ganha peso, está com 10 quilos apenas. A pediatra insiste para eu dar leite. O que eu devo fazer? E o que eu posso substituir? Quantos anos que ela tá? 1 ano e 8 meses, né? Bom, na 10 verdade, quilos. você amamentou até 1 ano e 8 meses. Você não falou, Magda, se a sua filha está hoje com 1 ano. Não, tá com 2 anos, perdão. Tá aqui, 2 anos, mamou até 1 ano e 8 meses, peito exclusivo, né? Pelo que eu entendi, exclusivo no sentido de não ter entrado com leite. Nenhum litro de leite. E agora, ela não gosta, não aceita, graças a Deus, como você disse. Mas a pediatra, como ela tá com 10 anos, ela... 10 quilos. 10 quilos, perdão. Ela não tá aceitando que não se dê o leite famoso, o que né? acontece aí é que precisa dar uma analisada para ver se não tem algum outro alimento que ela pode estar consumindo e está causando síndrome de má absorção. Mais uma vez, o glúten é um grande causador de síndrome de má absorção. Passar por médicos e, antes de qualquer coisa, descartar uma doença celíaca, né? Quer dizer, se não tem nenhum processo que possa envolver essa... Porque essa intolerância ao glúten, ela pode causar síndrome de má absorção, seja por qual mecanismo imunológico for. Então, um deles é o da doença celíaca. Mas se não tiver a doença celíaca... avaliar uma alergia imediata até pode ser um raste e não dando nenhum nem outro, alergia tardia. Perfeito. Então, o glúten ele costuma causar síndrome de má absorção. Observar se, apesar de não consumir o leite, se está consumindo coisas saudáveis, né? Porque não é só tirar o que é ruim, tem que pôr o que é bom. Né? E além da gente pôr o que é bom, tem que garantir que ele está sendo digerido, absorvido. Então tem que observar se tem ou não algum outro sintoma de algum processo inflamatório, se tem transtornos digestivos, como é que é o apetite, qual é o consumo regular de alimentos, né, do grupo do arroz, do feijão, da carne, do legume, da verdura, da fruta, se consome direitinho, se alimenta bem a cada 2 horas, 2 horas e meia, como é que está a hidratação. O processo é muito mais amplo do que tirar uma coisa. Perfeito. É entrar no processo para ver se o que está sendo consumido é adequado, em quantidade, em qualidade, se está sendo bem digerido, absorvido, né? Então, eu acho que tem que fazer uma avaliação um pouco mais ampla, tá? Do que dar leite. Perfeito. Tá? Mais saúde. Lembrando que você pode participar, né? Ligando aqui no 0 operadora 11 20 39 1410. Denise, vamos voltar para a soja, que a gente ficou para falar dessa segunda parte com a soja. Fala um pouquinho da soja pra gente. Então, a soja, ela vem como um alimento extremamente saudável, né? Hoje em dia, e essa ideia partiu em primeiro lugar nos estudos que foram feitos no Japão, né? Que era na cultura oriental, de uma maneira geral. Que é onde se consome, né? Que é um alto consumo, mais de 5.000 anos, e com benefícios, né? Comprovados. Só que aí você começa a ver, então tá bom, qual soja eles consomem? Leite de soja, suco de soja, farinha de soja, soja em grão, proteína de soja? De maneira nenhuma. Tá? Eles só consomem a soja que é coagulada ou fermentada. Por quê? Porque a soja é um alimento que tem altas quantidades de fatores antinutricionais. Até na faculdade de nutrição a gente aprende isso, né? É verdade. Para falar que não foi aprendido, altas quantidades de fatores antinutricionais, ou seja, que não deixa absorver nutriente e manda embora o que a gente absorveu, né? E proteínas de difícil digestão, por isso de potencial alérgico e principalmente inflamatório muito alto. Junto com isso, ela tem uma quantidade alta de bromo e outros fatores que inibem a captação de iodo da tireoide. E ela tem uma alta quantidade de fito-hormônios. Então, o que acontece? Se você pegar na cultura oriental, que eles usam mais o coagulado e o fermentado, quando coagula ou fermenta, tira os fatores antinutricionais, faz uma parcial digestão da proteína e com certeza vai ter muito mais benefício, muito melhor utilizado pelo organismo. Indiscutível, mas continua inibindo a absorção de iodo. Só que o oriental consome muita alga, né? Então, eles compensam um pouco em função disso, né? Nada como olhar o alimento dentro da sua cultura, né? Dentro do processo como um todo, né? Então, agora, eu vou consumir também, ótimo,
né? É um alimento muito legal a partir do momento que ele é coagulado, fermentado. Então, aí quais seriam o excesso, tofu, miso, né? O misoshiro, o shoyu, tem vários shoyus aí que não tem nem glutamato nem açúcar, vários no mercado, como posso dar nome? Pode, claro. Daimaru. Não, tem Daimaru, Macrozen e vários outros, tá? Que tem Claro. fermentação natural e não tem glutamato e nem açúcar. Quem é do bem a gente fala, né? Tá, então tem aí vários que podem ser consumidos. E faltou um. Tofu, Tempê. miso, O natô. natô, exatamente, né? Então, com certeza dá pra usar. Agora, é mais um alimento. Agora, qual é o grande problema que a gente vê? Pra mim, o maior problema é você pegar crianças, bebês e até gestantes, né? Tomando leite de soja, que pode inibir captação de iodo, já promover um processo que já é possível na gravidez, que é distúrbio de tireoide. Fora o fato que você imagina a quantidade de fito-hormônios que você está colocando que pode interferir nesse equilíbrio hormonal da gestante e do bebê, né? E aí tem alguns estudos que foram promovidos, principalmente pelo pessoal que defende o leite materno, né? Mostrando a relação de 5 mamadeiras de soja equivalente para o bebê a 5 pílulas anticoncepcionais. Gente, eu fiquei chocada né? quando a doutora Denise Eu falou também, isso. quando eu li. Eu também, quando eu li isso, Denise. desse processo, depois eu pesquisei mais um pouco para confirmar, né, essa informação e tal. E realmente, a coisa é muito séria. Tanto é que a gente pega muito no consultório bebês e crianças. Eu peguei uma bebezinha com leite de soja com TSH alterado. Que isso? Já veio avaliado pelo pediatra. Pelo pediatra. TSH alterado numa bebê de 7 meses com leite de soja, tá? Extremamente alérgico. E para meninas pode dar menarca precoce, ou seja, acelerar a puberdade. E para os né? meninos? E para os meninos, diminuição de testosterona, como inclusive desenvolvimento de características femininas. Né? E aí entra no processo de, para homem, para o adulto, interferir na regulação hormonal, a diminuição de libido, né? Entre outros fatores. Para o menino, eu já peguei meninos com 9 anos no consultório desenvolvendo seio, né? E aí a hora que você tira a soja vai para o lugar. Meninos com 3, 4 anos desenvolvendo corpo de menina. Com Que cintura. isso? E aí a mãe ia tentar dar bola, não quero. Ia dar roupa, pegava vestido e punha na frente. E aí o pai falava pra ela assim, precisa levar pro psicólogo, né? Aí, quando ela assistiu a minha aula, uma nutricionista, e eu colocando essa relação do desequilíbrio hormonal que a soja, ela pôs a mão na cabeça, porque ela falou, Denise, desde que ele teve alergia a leite, a pediatra deu soja e ele toma soja até hoje. Olha. Aí, 1 ano depois, eu voltei da aula nessa mesma universidade, em Londrina. Ela falou assim pra mim, foi tirar a soja, ele passou a voltar a desenvolver características tanto na aparência de menino como em comportamento de menino, né? E isso foi 2 exemplos que eu te dei. Eu já tive inúmeros no consultório. Impressionante, o alimento. A pessoa não tem noção, né? E fora o que vem de carregar dessa soja de pesticida, porque é uma cultura altamente contaminada, Você né? não vê passarinho em cultura de soja. Ah, eu adorei isso. Tá bom? E o começaram da soja pro porco, começou a matar, pararam de dar soja pro porco, né? E dá pra gente, né? Pois é. Então aí a gente consome, certo? Ai, Jesus. Agora, Denise, fazendo um paralelo com isso que você falou, uma das coisas que me preocupa muito no leite é que o leite moderno não é o leite de antigamente, né? Hoje, a vaca, antigamente, ela dava 60 dias de leite por ano. Hoje ela dá 300. A custa de quê? Outro dia eu tive que fazer uma documentação, né, para falar sobre esse assunto, e eu peguei uma documentação da Universidade de Harvard mostrando e depois eu corroborei, quer dizer, eu confirmei com o manejo do gado leiteiro de uma universidade federal aqui de veterinária, mostrando que quando a vaca vai começar a secar o leite, eles inseminam artificialmente para ela ficar grávida e ela continuar dando leite. Quer dizer, e aí teve um trabalho de uma faculdade, um artigo publicado pela revista de pediatria do Japão, mostrando que o consumo deste leite moderno, né, carregado de hormônio, fazia o quê? Aumentar o hormônio feminino no plasma e diminuir testosterona. Mais uma vez, né? Aí a gente começa a perceber que não são coincidências. Pois é, né, Denise? Com certeza. E aí, se você pega todas as sociedades de pediatria do mundo
e for ver o que está escrito nelas, tá? Que eu fiz isso quando eu fui escrever o livro Mães Saudáveis Têm Filhos Saudáveis. Eu dei uma pesquisada bárbaro. em todas as sociedades de pediatria. E aí eles colocam para não dar leite de vaca nem de soja no primeiro ano de vida das crianças e, se for filho de pais alérgicos, até o segundo ano de vida. Eu entrevistei uma pediatra aqui que estava falando, a gente veio falar de amamentação e foi uma época que a gente ainda não estava com a Rádio América no ar, e eu pedi para ela voltar. E ela me mandou uma documentação de uma empresa que tem interesse em vender leite derivado, só que nessa documentação eles mandam para a pediatra dizendo exatamente isso, que até 1 ano não se deve entrar com proteína do leite da vaca, e se pais alérgicos com 2 anos. Até 2 anos. Ai, gente, a informação existe. Existe, tá bom? Existe. Bom, meus queridos e minhas queridas, lamento informar que o programa está chegando no fim. Quando me mostram que faltam 2 minutos, eu entro em crise, porque dá vontade de ficar aqui o dia inteiro. Denise, só posso te agradecer, porque eu acho que a coisa mais fantástica que a gente pode dar é informação, é levar informação de qualidade. Esse é o objetivo do programa, e eu agradeço profundamente todas as vezes que você se disponibiliza para estar aqui conosco. Eu é que agradeço, é sempre bom estar aqui. Denise, seu site, livros, dá dica aí pro pessoal para acessar tudo, e que tem tudo no seu site. Entrando no site só, né, que é www.denisecarreiro.com.br, tem todas as informações de livro, blog, vídeos, né, então tem. E nessa linha, a doutora Denise tem vários livros, mas tem esse que ela acabou de mencionar, Mães Saudáveis Têm Filhos Saudáveis. Ela fez um livro só sobre cálcio, né? Fiz. Como é o título? É Cálcio na Forma, na Medida e no Lugar Certo. Fantástico. Tá? Exatamente para mostrar que o pessoal, a história da aranha que ficou surda, né? Exatamente. Então, e Leni, vai procurar informação, porque esse teu filho, você pode ajudar muito através desse contexto que nós abordamos aqui. Vários médicos que trabalham nessa área, que conhecem, né, também. Pode entrar lá em contato comigo pelo blog, pelo site, que eu passo algumas informações. Isso, Leni, vai lá, entra no site da doutora Denise e entra em contato com ela, que ela passa tudo para você e vocês todos que estão nos ouvindo também. Gente, o programa chegou ao fim, quero agradecer a audiência de todos, divulguem principalmente, né, o nosso vídeo, que vai estar disponível no YouTube, né, Aninha? Então tá, Ana, coloca lá e manda pra frente, porque informação de saúde não é pra ficar represada. Quero deixar um beijo enorme a todos vocês, mais uma vez, Denise, obrigada, e espero vocês no próximo Mais Saúde. Glória e majestade estão diante dele, força e força.